Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 217, Ouro Preto, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 217, Ouro Preto, Advanced Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre Ouro Preto e alguns adjetivos de relação. In this episode, we are going to learn a little about Ouro Preto and some adjectives of relation. Ouro Preto. Ouro Preto é uma linda cidade encravada num vale profundo das Montanhas Mineiras. Ela é espantosa e fascinante envolta pela densa névoa matutina. A sensação para os visitantes de primeira viagem é empolgante. De repente, parece que a viagem no tempo é uma realidade. Uma romaria de vivos se mistura a uma romaria de mortos. Figuras históricas e anônimas se confundem aos contemporâneos. Ouro Preto está acima do bem e do mal. Quem não pensa assim não aproveita bem a cidade. Ela é extremamente humana, por isso mesmo corajosa e cruel. A crueldade está escrita nas paredes entumecidas pela queima de óleo de baleia das antigas minas de ouro. Os escravos eram forçados a entrar em pequenas aberturas e lá ficavam praticamente o dia inteiro, respirando a fumaça das tochas, o suor exausto e o sufocante exalar de urina e fezes. Já a coragem repousa resplandecente no panteão da liberdade, onde descansam os restos daqueles que um dia sonharam com a independência de Minas Gerais e também, por que não, do Brasil. Em Ouro Preto aconteceu uma sopa caótica de interesses que tomou forma e deu origem à primeira sociedade com características modernas do Brasil. Se o país nasceu em algum ponto do litoral, sua concepção como nação se deu em Minas, alimentada pelo ouro. E sua mãe foi Vila Rica de Albuquerque, hoje chamada de Ouro Preto. Por seu valor, Ouro Preto foi decretada cidade-monumento nacional em 1933. Os olhares e o reconhecimento do mundo aconteceram em 1980, quando a Unesco a declarou Patrimônio Cultural da Humanidade. Vila Rica de Albuquerque virou Imperial Cidade de Ouro Preto em 1823 e permaneceu como capital da província de Minas Gerais até 1897, ano da inauguração de Belo Horizonte. Os anos 700 se foram, mas legaram um futuro que hoje nos presenteia com uma das histórias mais interessantes da saga humana. Não se sabe ao certo quem descobriu a primeira pepita de ouro. Corria algum dia entre 1693 e 1698. Provavelmente a expedição era comandada por Duarte Lopes. Naqueles idos, os bandeirantes serpenteavam as montanhas de Minas em busca da lendária serra de Sabarabuçu, relatada pelos índios. Eram homens rudes, pois as adversidades assim exigiam. Nosso anônimo descobridor, de certo, ficou curioso com as pedrinhas escuras encontradas enquanto escarafunchava o rio Tripuí, que significa água veloz em tupi. Ele encontrou um ouro escuro, encoberto por uma camada fina de óxido de ferro. Muitas pessoas que visitam Ouro Preto se encantam com a arquitetura e a natureza local. Encontram cachoeiras, vales profundos, montanhas altas como Itacolomi, que é o ponto de referência dos viajantes antigos. Tudo isso é mais que um deleite. É um exercício de história, uma sala de aula a céu aberto.
Se as ruas escondem segredos, também o fazem os leitos dos rios, pois foi lá que começaram os rumores sobre o ouro, onde a lenda virou realidade. Eis aqui mais algumas informações sobre Ouro Preto. Traduza essas frases para o português. Ouro Preto is one of the main destinations of Minas Gerais. Ouro Preto é um dos principais destinos de Minas Gerais. On weekends and long holidays, nos fins de semana e feriados prolongados, the town bursts with visitors. A cidade explode com visitantes. It is considered the greatest Baroque site in the world. É considerada o maior local barroco do mundo. Visiting Ouro Preto is a hard task for a medium. Visitar Ouro Preto é uma tarefa difícil para um médium. He might feel a strong burden of human energy. Ele pode sentir uma carga forte de energia humana that lingers over its churches and houses. Que persiste em suas igrejas e casas. In Ouro Preto, cobblestones pave a sacred soil. Em Ouro Preto, paralelepípedos calçam um solo sagrado. Blessed by history. Abençoado pela história. It's not known for sure who discovered the first gold nugget. Não se sabe ao certo quem descobriu a primeira pepita de ouro. It was someday between 1693 and 1698. Foi em algum dia entre 1693 e 1698. At 1700 meters high, a 1.700 metros de altura, 5,500 feet, (5.500 pés), Itacolomi Peak is the greatest attraction of the Itacolomi Park. O Pico do Itacolomi é a maior atração do Parque do Itacolomi. It is considered the most important geographic reference
É considerado a referência geográfica mais importante for the discovery of gold in the 17th century. Para a descoberta do ouro no século XVII. A landmark for the arrival of the Bandeirantes explorers. Um marco para a chegada dos bandeirantes. In the Tupi Indian language, na língua indígena Tupi, Itacolomi means the rock and the little boy. Itacolomi significa rocha e o menino pequeno. The site of the peak indicated the exact whereabouts of the richest gold sites A vista do pico indicava o lugar exato dos locais de ouro mais ricos found em Minas Gerais. Encontrados em Minas Gerais. Adjetivos de relação. Os adjetivos de relação são nomes qualificadores oriundos de substantivos. Exemplo, ígneo, que é igual a de fogo. Férreo, que é igual a de ferro. Eis aqui mais alguns exemplos. Tente encontrar o adjetivo correspondente a cada substantivo. Água. Aquático ou aquoso. Areia. Arenoso. Calor. Térmico. Céu. Celeste. Chumbo. Plúmbio. Chuva. Chuvoso ou pluvial. Coração. Cardíaco. Cristal. Cristalino. Eletricidade. Elétrico. Energia. Energético e enérgico. Enxofre. Sulfúrico e sulfuroso. Farelo. Furfuráceo. Farinha. Farináceo e furfuráceo. Fígado. Hepático. Filho. Filial. Flor. Floral. Gelo. Glacial. Leite. Lácteo e leitoso. Limão. Citrino. Madeira. Lígneo. Mãe. Maternal. Marfim. Ebúrneo. Neve.
níveo, olho, ocular, osso, ósseo, ouro, áureo, ouvido, auricular, pai, paternal, pedra, pétreo, prata, argênteo e argentino, raio, radial, rim, renal, rio, fluvial, sabão, saponáceo, sal, salso e salino, sintaxe, sintático, sonho, onírico, terra em relação ao planeta, terrestre e terráqueo e telúrico, terra em relação ao solo, terrestre e térreo e telúrico, vento, eólico e eóleo e ventoso, vidro, vítreo. Traduza para o português. There are several river ports on the Amazon River. Existem vários portos fluviais no rio Amazonas. I'm reading a book on the significance of oniric experiences. Estou lendo um livro sobre o significado das experiências oníricas. The golden age of jazz was in the 40s. O período áureo do jazz foi na década de 40. In Machu Picchu, you can feel the powerful telluric force from the Andes. Em Machu Picchu, pode-se sentir a força telúrica poderosa dos Andes. The aeolic energy production contributes to the greenhouse effect reduction. A produção de energia eólica contribui para a redução do efeito estufa. A bone densitometry scan is a special type of X-ray test escaneamento de densitometria óssea é um tipo especial de teste de raio-x used to measure the calcium content of the bone.
usado para medir o conteúdo de cálcio do osso. Renal calculi are typically called kidney stones. Os cálculos renais são geralmente chamados de pedras dos rins. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.